Olá, camarada. Nossa aula de agora será para resolver problemas sobre velocidade média. Nossa aula anterior foi de velocidade média e agora vamos parar um pouquinho para resolver alguns problemas e tirar aquela dúvida que possa ter aparecido, beleza? Vamos seguir. Nosso primeiro probleminha nesse vídeo diz o seguinte: uma composição ferroviária com 19 vagões e uma locomotiva desloca-se a 20 metros por segundo. Sendo o comprimento de cada elemento da composição 10 metros, qual é o intervalo de tempo que o trem gasta para ultrapassar completamente? Letra A, um sinaleiro. Letra B, uma ponte de 100 metros de comprimento. Bom, camarada, primeiro vamos entender que são 19 vagões e uma locomotiva, ou seja, são 20 peças. Cada peça da composição tem 10 metros, beleza? E outra coisa que você não vai poder esquecer é que a velocidade desse objeto é de 20 metros por segundo. Vamos ver como que esse objeto de 20 peças passa por um sinaleiro. Bom, tá aqui o trenzinho marcado aqui para vocês, está aqui o sinaleiro. Esse trenzinho, como eu falei para vocês, ele tem 20 peças com 10 metros. Cada peça são 200 metros de trem. Para que ele ultrapasse o sinaleiro, ele tem que fazer esse movimento que eu estou representando aqui. Entenda que para que o trem ultrapasse completamente o sinaleiro, a parte traseira dele tem que passar pelo sinaleiro. Para a parte traseira sair dessa posição inicial para essa posição final, ele teve que percorrer os 200 metros do seu comprimento. Então, o que eu sei sobre esse trem até agora? Que a distância que ele percorreu, né, o seu deslocamento escalar é de 200 metros, e que a sua velocidade é de 20 metros por segundo. Eu sei que velocidade é ΔS sobre ΔT, essa velocidade média. Se a velocidade média é 20 metros por segundo e o ΔS 200 metros por segundo, se eu sei que a velocidade média é 20 metros por segundo e o ΔS são 200 metros, eu vou agora fazer uma multiplicação de meios pelos extremos. Então, 20 vezes ΔT é 20 ΔT. E 200 vezes 1 é 200. Eu vou passar agora esse 20 que multiplica do lado esquerdo, ele vai passar para o lado direito dividindo. Então, ΔT é 200 dividido por 20. ΔT é igual a 10 segundos. Então, ele vai demorar 10 segundos para ultrapassar o sinaleiro, beleza? Vamos para a letra B agora. Na letra B, esse trenzinho daqui tem que ultrapassar uma ponte, beleza? Bom, o trenzinho, nós já fizemos a conta, ele tem 200 metros de comprimento. A ponte, segundo o texto da letra B, tem 100 metros. Você volta um pouquinho o vídeo, você vai ver que a ponte que ele tem que ultrapassar é uma ponte de 100 metros. Para que esse trenzinho ultrapasse a ponte, ele tem que fazer esse movimento daqui, ó. Beleza, ultrapassou a ponte. Veja que para ele ultrapassar a ponte, um ponto na traseira do trem tem que passar completamente por ela. Para que esse ponto passe por esse caminho inteiro, ele tem que percorrer uma distância que é dada pela soma dos seus 200 metros com os 100 metros da ponte. Isso dá 300 metros. Lembrar que sua velocidade é de 20 metros por segundo, vamos fazer um cálculo análogo à letra anterior. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. A velocidade média do trenzinho é 20 metros por segundo. O ΔT agora é 300 metros, para que ele ultrapasse a ponte. Multiplicamos meios pelos extremos, 20 vezes ΔT é 20 ΔT, 300 vezes 1 é 300. O 20 que multiplica do lado esquerdo passa para o lado direito dividindo. 300 dividido por 20 vai dar 15 segundos. Então, esse trenzinho demora 15 segundos para ultrapassar a ponte, ok? Vamos a outro probleminha agora. A velocidade escalar média de um automóvel até a metade do seu percurso é 90 km por hora. E na metade restante é de 60 km por hora. Determina a velocidade escalar média no percurso total, tá bom? Então, o que eu tenho aí? Eu tenho um automóvel que percorre dois percursos, beleza? Tá aqui o primeiro percurso, ele percorre uma distância desconhecida D, com uma velocidade de 90 km por hora. Na outra metade, ele tem que percorrer uma distância igual, metade, metade, duas distâncias que eu vou chamar de D, com uma velocidade de 60 km por hora. Na primeira metade D, 90 km por hora, na segunda metade D, 60 km por hora. E eu quero a velocidade média no percurso total. Veja bem, camarada,
Primeiramente, sabemos que velocidade média num percurso é a sua distância total sobre o tempo total. Se eu quero a velocidade média total, distância total e tempo total. Outra coisa, nós podemos escrever a expressão da velocidade média de 3 maneiras. Uma dica é usar esse triângulo daqui. Então, se eu quero calcular a velocidade média, olha para cá, eu vou fazer a razão entre ΔS e ΔT. Se eu quiser calcular o ΔS, tá aqui o ΔS, eu vou fazer a multiplicação de V por ΔT. E se eu quiser calcular o ΔT, eu vou fazer a divisão, olha para o triângulo aqui, entre ΔS e a velocidade média. Então, são 3 maneiras de usar a mesma relação, tá certo? Claro que isso aqui é uma dica para quem tem muita dificuldade na disciplina, mas isso não é tão complicado de você ver. Bom, vamos seguir o problema. Eu quero achar o ΔS total e o ΔT total. O ΔS total é fácil. D com D, 2D. Mas o ΔT total não. Porque eu não tenho os 2 ΔTs. Então eu vou ter que calcular. Veja só. Na primeira parte, sabendo que a velocidade média é ΔS total sobre ΔT total, eu vou dar uma paradinha aqui para calcular o ΔT1 e depois o ΔT2. ΔT1 é a razão entre ΔS1 e V1. ΔS1 é D, V1 é 90, como você pode ver aqui nessa figura. E o ΔT2 é a razão entre o ΔS2 e o V2. O ΔS2 também é D e o V2 é 60, como você pode ver nessa figura daqui. Como que eu acho esse ΔT total que eu preciso? Somando esses 2 ΔTs daqui. O ΔT total é o ΔT1 mais o ΔT2. Então eu vou somar D sobre 90 mais D sobre 60. Bom, nós temos uma soma de fração. E agora? O que você faz? Você sobe na cadeira e tenta suicídio? Claro que não. Você vai fazer o quê? Você vai tirar o MMC desses 2 carinhas. E como é que você vai tirar o MMC desses 2 carinhas? Você vai fazer o seguinte, você vai escrever o 60 e o 90 e você vai começar dividindo eles dois pelo menor número possível, que deixe diferente. Se você dividir por 1, vai ficar 60 e 90 de novo. Se você dividir por 2, dividindo isso por 2, eu tenho aqui 30, 60 dividido por 2, 30, 90 por 2, 45. Posso dividir por 2 ainda é o menor número? Posso. Por quê? Porque se eu dividir por 2, o 30 dividido por 2 divide dá 15. O 45 dividido por 2 ele divide. Mas ele não dá um número inteiro. Então eu só vou dividir quando ele der um número inteiro. 45 dividido por 2 não dá um número inteiro. 15 dá para dividir por 2 e dar um número inteiro? Não, assim como 45. Então eu vou tentar dividir agora por 3, que é o número seguinte. 15 dá para dividir por 3? Dá 5. 45 dá para dividir por 3? Dá 15. Muito bem. Dá para dividir por 3 ainda? Bom, o 5 não dá por 3 porque não fica um número inteiro. Então fica 5 mesmo. O 15 dividido por 3 dá 5. E agora, 5 e 5 não dá para dividir por 3, mas dá para dividir por ele mesmo. 5 dividido por 5 dá 1. Então o seu objetivo é sair dividindo pelos menores números possíveis para que dê uma razão inteira e que isso termine igual a 1. O que é então o mínimo múltiplo comum? É o produto de todos esses valores. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. 36 vezes 5, 180. Então o MMC de 60 e 90 é 180. Lembra que a gente agora vai voltar lá para a nossa conta. O que eu vou fazer agora? No MMC não é 180, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma fração só. Vou botar o 180 aqui embaixo. Vou dividir o 180 pelo 90. 180 dividido por 90, 2. E vou multiplicar esse 2 pelo D. Vai dar 2D. Agora, eu vou dividir o 180 por 60. 180 dividido por 60 é 3. E vou multiplicar esse 3 pelo D. Quanto é que vai dar? 3D. Beleza? Então o esquema é esse. Tira o MMC, que foi 180, divide o MMC pelos denominadores e multiplica os resultados pelos numeradores.
Então agora eu tenho 2D mais 3D dividido por 180. Beleza? Ó, o que você vai fazer agora? 2D mais 3D, 5D. Então, ΔT total é 5D sobre 180. Dá para simplificar isso? Dá. Eu vou dividir tanto o numerador quanto o denominador por 5. Isso vai dar D sobre 36. 5 dividido por 5 é 1D. 180 dividido por 5, 36. Então agora o ΔS total é 2D. 1D da primeira parte e outro D da segunda. E o ΔT total é D sobre 36. O que você vai fazer agora? Você vai conservar, ó, quanta coisa de ensino fundamental a gente está revisando, hein? Você vai conservar o numerador, beleza? E você vai multiplicar pelo inverso do denominador. Então, 2D multiplicado por 36 dividido por D. O que você pode fazer? Faz um corta-corta aí, corta o D, depois corta o outro D. Na verdade, esse corta-corta é D dividido por D, que é 1, tá certo? O que sobrou? 2 vezes 36, 72 km por hora. A velocidade média no percurso total é de 72 km por hora. Beleza, camarada? Bom, essa foi a nossa videoaula só de exercícios. Qualquer dúvida, vocês podem nos contactar pelo nosso e-mail, pelo nosso Facebook. Pode acompanhar outras videoaulas no nosso canal do YouTube. E nós sempre aconselhamos você a seguir o nosso Moodle. Se você quiser participar do Moodle, manda um e-mail para a gente, que a gente responde dizendo como que você faz para fazer parte do nosso Moodle. Você vai ter acesso à lista de exercícios, fórum de dúvidas, simulados, um monte de coisa. Aquele abraço.